Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do treinamento da série de ferramentas do líder, do treinamento de apresentações. Essa aula, o objetivo dela é mostrar algumas funções avançadas na criação da apresentação multimídia, tá? Na aula anterior foi um pouco mais básica para você entender layout, entender algumas regrinhas básicas de layout, e aqui eu vou mostrar e vou entrar em algumas funções mais avançadas. Um detalhe importante é que aqui eu vou me atentar muito ao PowerPoint, tá? Pode ser, e é bem provável que isso aconteça, se você não usa o PowerPoint, se você usa alguma outra ferramenta que não seja aí a família Office, é bem provável que você não tenha essas funções. Mas como boa parte das companhias utiliza exatamente o Office, utiliza o PowerPoint, eu vou apresentar as funções desse aplicativo, ok? Bom, de cara, o PowerPoint ele tem uma função bem interessante, que são essas extensões de tela e anotações de apoio. Você pode, enquanto estiver apresentando, utilizar esse recurso aqui, ó. Tá vendo que aqui embaixo você tem um espaço para anotações, né? Então você pode anotar aqui alguma coisa que você precisa falar. E se no momento da apresentação você tiver condições, normalmente em reunião dá para fazer isso, né? Você está usando o teu notebook para apresentar algo no projetor, né? Ou em alguma outra tela maior, mas tem também a tela do teu monitor à sua disposição. Quando você faz isso, você apresenta com essa função aqui. Vamos ver se vai aparecer aí para você. Olha só. Tá vendo que você normalmente tem essas funções? Você pode duplicar a tua imagem, que é a imagem aqui do teu equipamento vai ser a mesma que vai aparecer lá no projetor, na projeção. Você tem essa função de estender a imagem, ou seja, vai ficar uma imagem aqui e outra imagem lá. É como se fosse uma continuação da tua imagem e, obviamente, aqui somente projetor ou somente computador. Esse recurso que eu estou te falando, ele funciona só no estender, tá? O que vai acontecer quando você for estender? No projetor vai ficar aparecendo exatamente a apresentação, assim, e na tua tela vai ficar algo parecido com isso daqui. Ele vai mostrar as anotações que você fez e aqui do lado esquerdo vai mostrar ainda o tempo que você levou, ou o tempo que você está levando para desde o momento que você começou a fazer aquela apresentação. Isso é uma ferramenta que ajuda, eu gosto de, quando eu tenho essa oportunidade eu sempre utilizo, tá? Aqui as anotações são temas que eu preciso falar, mas que eu não posso colocar aqui, e exatamente um controle do tempo aí que eu já levei, principalmente em reuniões que eu tenho tempo fechado para poder apresentar algo. Outro elemento que são as transições de slides. No PowerPoint você consegue, ao passar de um slide para outro, criar alguma função, alguma transição gráfica para que aquilo fique mais bonito, né? Vamos dizer assim. São esse cara aqui, ó, transição. De um slide para o outro, não sei se você notou aqui, ó, por exemplo, ó, desse slide para esse, você viu que ele esmaece e aí depois parece o outro? É como se fosse algo lento, né? A passagem de um para o outro fica mais agradável. Você pode mudar isso, ó, por exemplo, tá vendo aqui empurrão? Olha só. Naquele slide que eu tinha selecionado, ó, o empurrão, ele aplica esse modelo de transição, ó. Como se um slide empurrasse o outro para cima. Enfim, existem vários modelos aqui de transição. Você pode
brincar um pouco aí com isso e criar apresentações. Você viu essa daqui, ó, ela é como se fosse um relógio, né? Ele apaga no sentido horário. Enfim, você pode escolher aí a que a melhor se adequa à mensagem, ao público que você quer mostrar, que você está trabalhando. Outra situação, animações de elementos visuais. Isso aqui eu utilizo demais, tá? Esse slide aqui você vai entender, ó. Ele começa assim, todo aberto, e aos poucos vai aparecendo o que eu quero falar. Toda vez que eu clico, vem o próximo item, tá? Como é que você consegue fazer isso? Você, uma vez estando aqui no slide que você quer aplicar esse elemento, você clica aqui em animações e perceba que animações, ó, você tem bem parecido com transições, vários efeitos. Quando numa apresentação nova, fica aqui nenhum. Você tem que vir aqui, selecionar o elemento que você quer aplicar aquela transição, e ele vai estar nenhuma, aí você escolhe o que você quer. Ele vai aparecer, ou ele vai esmaecer, ou ele vai flutuar. Você escolhe o visual. Você viu o que aconteceu? Ou dividir, ou flutuar. E qual é outra coisa? Vai aparecer um númerozinho aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que esse é o primeiro que vai aparecer. Aí você seleciona qual que é o segundo e aplica o efeito que você quer. O terceiro, e assim por diante. Você vai montando a sequência. Quando você estiver apresentando, o que acontece? Todos os elementos que você não aplicou a animação vão aparecer de cara. Os outros só vão aparecer quando você clicar para avançar para o próximo slide. Ó. Se eu clicar no próximo, apareceu o primeiro. Para o próximo, o segundo. Para o próximo, o terceiro. Imagina que você quer mudar a ordem. Né? Por algum motivo você alterou o texto aqui, você passou isso para baixo, outro para cima, e você quer mudar essa ordem. Você vem aqui, ó, painel de animação. Então, aqui você consegue selecionar o elemento que você quer, e aqui em cima, ó, você seleciona se ele vai ficar antes, se ele vai ficar depois, se vai aparecer por último. Você define qual que é a ordem que ele vai estar, tá? Você consegue mudar tudo isso daqui. Isso aqui é bem interessante, tá? Você consegue até definir se tem um delay aí, se ele espera algum tempinho para aparecer ou não. Então, fica ao teu critério aí, a tua imaginação de como utilizar esse recurso. Outra coisa que o PowerPoint tem e que eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, muito interessante para que você utilize, tá? Você vai falar sobre alguns tópicos, não é, que você quer dar destaque, mas que não tem muito texto. Você pode usar isso daqui, ó, inserir Smart Art. Isso aqui é fantástico, tá? Você tem vários elementos visuais que você já prontinhos para você utilizar. Você não precisa ter aquele trabalho danado de usar desenho, né? E ficar fazendo quadradinhos, aí ficar mudando a cor e perder horas a fio só com desenho. Aqui em poucos segundos você consegue montar uma apresentação com um efeito visual muito bacana, né? Olha só esse daqui. Vou pegar um exemplo qualquer aqui, ó. Veja bem, ele traz o elemento visual e você escreve o que você quer, os tópicos que você quer falar. Sei lá, falar de passo 1. Dentro do passo 1 eu vou falar do tema 1, tema 2. É sempre por bullets, tá? Isso aqui, ele monta, ele organiza os tópicos dessa maneira. Ó, passo 2. E assim por diante. E imagina que você fez isso daqui e você fala, mas eu não sei, eu não gostei desse Smart Art não. Você pode vir aqui e alterar o layout, ó. Você não perde o que você já escreveu. Você viu lá que o meu ficou assim, né? Ó, não, eu quero mudar. Então você clica aqui nele, clica aqui em alterar layout. Eu quero que fique assim agora. Pronto. Eu quero mudar a cor.
Vou deixar assim, né? Olha só, quanto tempo eu levei para fazer isso, né? É muito rápido e você consegue montar apresentações com uma aparência profissional de forma muito rápida. Legal? Use e abuse disso daqui, tá? Eu cansei de utilizar esses Smart Arts e deixei uma impressão muito boa em várias apresentações que eu fiz por conta do Smart Art. Legal, outro tema, o Word Art, esse é mais antigo, né? Talvez você já esteja acostumado com ele no Word, mas imagina que eu queira essa palavra aqui, ó, eu quero destacar ela, e eu não quero só ser negrito, ou itálico, ou sublinhado, que é o básico, né? Eu quero fazer um contorno, eu quero fazer algo mais aí para destacar essa palavra ou essa frase. Então você vai clicar aqui, Word Art, e ele tem vários elementos visuais, ó, que te deixam a palavra mais bonita. Olha só, mais chamativa, né? Vamos dizer assim. Você consegue, por exemplo, usar uma palavra aqui, efeito. Você consegue mudar esse Word Art, você consegue, olha só, deixar ele assim, ou de ponta cabeça, você consegue formatar, mudar o tipo desse Word Art, tá? Fuça aí, brinca bastante, você vai perceber que dá para criar algumas coisas bem interessantes. Legal? Outra coisa, muitas vezes você tem alguma informação já mais estruturadinha lá no Excel, você pode, inclusive gráfico, tá? E eu te indico para, aqui no PowerPoint você consegue até criar gráfico, mas esse gráfico aqui do PowerPoint ele é um pouco mais limitado. Então, sempre que você precisar usar uma tabelas ou utilizar informações numéricas ou indicadores ou alguma informação que você já tenha numa tabela Excel, você pode utilizá-la aqui dentro do PowerPoint, né? Basta copiar e colar essa informação. Essa eu não vou mostrar, até porque ela é bem simples, é o processo de copiar e colar. Você copia as células que você quer e cola aqui. Ou você copia, dá um Ctrl C no gráfico que você montou lá no Excel e cola aqui, tá? Não tem muito segredo não. Nós já falamos na aula anterior de imagens, né? Eu antecipei esse assunto lá na outra aula, te mostrei qual que é o site que eu utilizo para baixar imagens gratuitas, né? O Pixabay. Isso aqui é muito importante para que você não tenha um slide simples como esse que eu estou utilizando aqui, só frase, né? Só texto, imagem ajuda. Uma dica importante que eu vou te dar é o seguinte, aí você pode pensar, pô, mas se eu ponho desenho, se eu ponho esses Word Art aí da vida, ponho imagem e eu consigo deixar tudo muito legal e chamar atenção, eu vou pôr vídeo também, né? Então eu vou pôr vídeo aqui e vai ficar impactante, né? Mas toma cuidado, né? Eu já cansei de participar de palestras, de participar de treinamentos, que o momento mais constrangedor ou mais difícil para o palestrante foi exatamente nessa transição da apresentação para a chamada do vídeo. Porque normalmente você não consegue testar antes o som para ver se o som do vídeo está saindo ali de forma confortável para que todas as pessoas escutem o que está sendo, né, o áudio daquele vídeo. Normalmente você tem que sair assim, né, sair do PowerPoint para maximizar o vídeo, embora não necessariamente você precise fazer isso, você até consegue colocar uma janelinha de vídeo aqui sem ter que sair.
né? Aqui é a ferramenta de vídeo. Mas normalmente as pessoas não gostam, até porque a apresentação fica muito pesada. Então você acaba tendo que sair daqui, abre outra janela e está todo mundo vendo você lá fazer toda essa operação. Quebra a mensagem, né? Quebra ali aquele clima que você tinha gerado com a sua história, com o seu script. Tenha cuidado nessa transição, né, do que você está falando para o vídeo. O ideal é que você tenha uma equipe de produção para te ajudar nisso e que isso aconteça de forma natural, né? Utilize como exemplo aquelas palestras do TED, por exemplo. O TED é bem comum a pessoa estar falando ali de uma forma bem emocional até, né? Bem envolvente, né? E do nada ele fala, vamos ver esse vídeo aqui agora, e só dele apontar assim para trás o vídeo já começa. É essa naturalidade que você tem que ter. Se você não tem estrutura técnica para fazer isso, pensa duas vezes se vale a pena ou não utilizar vídeo, até porque senão isso quebra toda a emoção que você gerou ali com aquela sua apresentação. Há uma quebra ali no meio, né? Tem que ter cuidado com isso. Legal? Nós também já falamos desse último item da elegância, dos padrões. Na outra aula eu mostrei para você algumas técnicas para você utilizar elementos visuais e você ter eles bem alinhados para que você utilize elementos organizados no slide para ter uma aparência profissional, utilizar modelos. Isso é importantíssimo para que você não passe uma imagem de desleixo, né, na apresentação. Tenha sempre em mente que a apresentação ela é para te ajudar a ter um impacto maior no que você está falando. Tenha cuidado para que a apresentação não vá contra a mensagem que você está passando. E se você passar uma imagem de desleixo, de desorganização aí na apresentação, isso pode ser um tiro no teu pé, você pode estar criando mais dificuldade do que te ajudando, né? Pode estar criando problema em vez de te ajudar a apresentação. E o pior cenário desse é a coxa de retalhos, né? Você montar uma apresentação que não segue um padrão, né? Um slide está assim, o outro slide está com 100, por exemplo. Aqui, imagina que esse slide está assim e de repente o outro slide não tem essa borda. Aí você quebra o padrão, né? São coisas sutis assim que eu estou falando mesmo, né? Aqui, por exemplo, você tem essa apresentação, tem um logo, tem os textos, aí de repente vem um slide assim, sem nada. Sem o logo, sem o texto, sem o título. Aí depois vem um terceiro de uma outra forma, né? Isso não é profissional, isso cria uma sensação de coxa de retalho, como você tivesse copiado e colado slides de várias apresentações para mostrar ali, tá? Toma cuidado com isso daí. Bom, eu queria te apresentar algumas funcionalidades que vão além do que o PowerPoint proporciona. Eu sei que o PowerPoint já está se preparando para montar apresentações como essa, mas por enquanto é algo muito incipiente. Então eu quero te mostrar direto na ferramenta que cria realmente essa sensação de movimento, que é o Prezi. Não sei se você já ouviu falar dessa ferramenta, o Prezi. Você consegue utilizar ela online de forma gratuita. Ela tem uma versão paga, mas você não precisa realmente pagar, mesmo que você não queira que apareça o logo lá da Prezi. É a única contrapartida que eles colocam aí para você utilizar a gratuita, mas é uma ferramenta fantástica, tá? Eu vou te mostrar aqui um exemplo de uso. Então, olha só, isso aqui é o site lá do Prezi, da companhia. Deixa eu te mostrar aqui o nome certinho, prezi.com, tá? Essa companhia,
ela cria apresentações, como eles mesmos falam, com um efeito de movimentação no espaço, tá? Eu vou te mostrar aqui um exemplo. Olha só que legal. Essa daqui, por exemplo, ela... qual que é o conceito, né? Para utilizar esse tipo de apresentação, é como se você tivesse uma grande imagem, um grande mapa, tá? E aí você vai navegando por esse mapa. Esse exemplo aqui, ele começa, por exemplo, ó, com uma imagem uma imagem simples, e olha só o que vai acontecer. Ele aproxima, né? Você está aqui, aí você olha, então vamos começar aqui falando do tema tal. Aí ele vai lá e, puxa, ele chega, ele faz um zoom naquele tema. Aí você continua explanando ali aquela situação, aí ele volta um pouquinho menos do que o anterior e vai para o segundo item. Aí aproxima. Isso daqui é muito impactante, tá? Essa noção de movimento, ela prende muito mais a atenção do que a sequência do PowerPoint. Eu vou te mostrar aqui uma outra que dá uma noção melhor desse efeito espacial do Prezi. Olha só essa daqui. Olha só essa daqui, outro exemplo. Então, eu estou como se estivesse num espaço vazio. E aí ele vai colocando elementos. Né, ele vai navegando ali por esses elementos. Ele dá algumas dicas. E volta para o mapa total. Legal, acho que deu para entender o conceito aqui desse tipo de apresentação. Essa é uma apresentação muito mais impactante do que esse modelo de slides do PowerPoint, tá? Então, se você puder, tiver a oportunidade de, em alguns momentos especiais, e aqui dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas quando você consegue criar esse tipo de apresentação, você tem muito mais chance de chamar a atenção do teu público. Legal? Vou voltar lá. Um outro ponto que eu queria te dizer que deve pesquise sobre isso, mas é algo que você pode já de forma ainda está um pouco incipiente, mas você já consegue ter alguns exemplos aí de mercado, que é o uso dos beacons. Então, o uso dos beacons, o que é beacons, né? Basicamente é um aparelho que ele consegue enviar uma mensagem para o teu celular. Então, imagina uma situação que você está no meio de uma apresentação e você, utilizando de um recurso ali que você tem sob seu controle, você consegue mandar para o celular das pessoas que estão naquela reunião alguma imagem, alguma informação, algum som, alguma coisa. Lembra do que eu falei lá do cuidado que você tem que ter com os vídeos? Imagina que você tem uma audiência que todo mundo tem smartphone. Você pode muito bem, utilizando um recurso, um hardware como esse aí dos beacons, dizer para todo mundo, pessoal, todo mundo que está aí, presta atenção no celular que eu vou começar um vídeo. Vou apresentar um vídeo para vocês, e o vídeo começa no celular dessas pessoas. Olha só que impactante, não é? Bacana isso. Os beacons são utilizados também para... Tem até um exemplo, se não me engano, no Aeroporto Internacional do Galeão, lá no Rio de Janeiro, que a companhia que administra o aeroporto, ela colocou esses beacons espalhados aí pelo aeroporto exatamente para gerar publicidade e também informações importantes, né? Porque a pessoa vai acompanhando no celular, quando ela se aproxima de alguma loja, por exemplo, chegou perto de uma lanchonete, aí vai aparecer, não está afim de comer um pão de queijo, aparece a mensagem no celular do cara só porque ele chegou perto
daquela loja de pão de queijo. Enfim, dá para utilizar aqui de N formas e maneiras esse aparelho, né? Você vai perguntar, mas o que isso tem a ver com a apresentação? Tem tudo a ver, né? A apresentação é uma mensagem, de novo lá atrás que a gente tinha falado, né? É você apresentar uma mensagem com um objetivo para fazer com que a pessoa tome uma ação ou tenha um determinado sentimento ali por conta daquela apresentação. Esse tipo de trabalho com mobilidade, eu acredito que é o futuro das apresentações aí, que você tem alguma interatividade com a tua audiência. E já dá para fazer, já dá para trabalhar alguma coisa, dá uma pesquisada sobre isso. Legal? Agora, para finalizar esse nosso treinamento, eu vou te passar algumas dicas, e aí são dicas pessoais mesmo, são situações que eu já vivi e que eu quero compartilhar contigo para que você não sofra os mesmos problemas que eu passei, tá? Bom, principal dica que eu posso te dar é que o maior risco para que a apresentação não vá bem é a sua cabeça, tá? Tome cuidado com o emocional, tome cuidado com... você tem que estar tranquilo, você tem que estar seguro para fazer aquela apresentação, né? Veja em você como o principal fator de risco para aquela apresentação não ir bem. E, uma vez identificado esse risco, tome as ações necessárias para mitigar, né? Para que o que você pode fazer, você se conhece, o que você pode fazer para gerar segurança, para você se preparar para aquele momento, tá? Cuidado com os excessos de confiança, né? Eu já caí nessa situação de ir para apresentações ou de ir para momentos onde eu tinha que falar para algum público e eu tinha ali tanta já segurança do que eu tinha que falar, eu já tinha tanta... já estava tão claro para mim aquilo que eu não tomei algumas precauções para me preparar para aquele público, para me preparar para aquele ambiente e acabei tendo alguma deficiência na apresentação, né? Toma cuidado, porque o excesso de confiança ele pode acabar fazendo com que você não enxergue, ou que você não se prepare de forma adequada para aquela situação, tá? O excesso de zelo é a velha regra do que o bom é melhor do que o ótimo, tá? Então o zelo aqui é no sentido de você não ser tão perfeccionista também, tá? Tente sempre fazer o melhor, mas também não exagere, né? Tenha cuidado com o teu tempo, tenha cuidado com o custo que o gasto daquela apresentação tem dentro aí da tua rotina. Faça algo que crie mecanismo para facilitar a tua vida, né? Trabalhe com modelos, trabalhe com padrões, repita esses padrões para que você tenha um trabalho grande uma vez só e depois não tente ficar aí perdendo muito tempo em melhorá-los por excesso de vaidade, excesso de zelo não, tá? Eu gosto muito da frase do que o bom é melhor do que o ótimo, tá? Porque sempre que a gente tenta ficar indo para o ótimo, a gente acaba não realizando as coisas, né? Infelizmente, você acaba postergando para fazer melhor, quando o ideal é que você faça, né? Que você faça um bom trabalho. Você fica procurando fazer o ótimo, você acaba não fazendo. Obviamente, revise a apresentação, né? Que não tem muito segredo. Se imagina no lugar de quem vai receber a mensagem, né? A empatia, a alteridade também se aplica aqui. Sempre quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você consegue melhorar a comunicação. A gente já falou bastante sobre isso. O mais importante é a mensagem, é a história e não os slides, né? Aqui é um resumo de boa parte do nosso treinamento. Cuidado com o excesso de texto. Já falamos sobre isso também. Aqui na apresentação você tem que ter tópicos, você tem que ter
os bullets ali, né? Você não vai descrever nada, você só vai ter tópicos, você vai falar, você vai dar uma mensagem. Nunca, em hipótese nenhuma, crie um texto e leia aquele texto, tá? Pelo amor de Deus, né? Eu não dei ênfase nisso antes, mas a pior situação de apresentação que você pode ter é criar uma apresentação de slides com muito texto e aí você vai para a apresentação ali na frente de todo mundo, vira para a apresentação e começa a ler aquele texto. Não faça isso. Primeiro que você está dando praticamente as costas para a tua audiência, né? Ou você está, se não está dando as costas, você está ignorando a tua audiência. Você está forçando com que a tua audiência perca totalmente a atenção naquilo que você está, na mensagem que você quer passar. Fica algo monótono, as pessoas não assimilam a informação, as pessoas não perdem a atenção muito rápido. Então tenha cuidado, a apresentação não é para ter texto descritivo, a apresentação é para ter tópicos para que você seja o meio de comunicação. Você vai falar, você vai contar a história, você vai usar todas essas técnicas que eu comentei e a apresentação só vai reforçar isso através de foto, através de imagens visuais e de tópicos para te ajudar nessa mensagem, a dar essa mensagem. Outra coisa, eu já sofri muito com isso, tá? Então é importante deixar claro aqui, não menospreze microfone. Normalmente as pessoas têm mania de, não precisa, né? Não quero, minha voz é alta, né? Minha voz é... Como a minha voz é baixa, eu sempre quando ia para algum público maior que não tinha microfone, eu acabava tendo que mudar até a minha forma de me expressar. Isso impacta na minha comunicação não verbal, que você acaba falando de certa forma, gritando, e dá uma outra imagem, né? Você acaba passando uma mensagem não verbal diferente daquela ideal. Então, sempre procure falar naturalmente, como se estivesse conversando ali com um amigo, né? Como se estivesse conversando com alguém que você tem alguma intimidade, tem alguma segurança para conversar. E você só consegue fazer isso se você estiver confortável com a altura que você está falando e, obviamente, que as pessoas estejam te escutando. Então, dificilmente você consegue fazer isso com um público maior sem o uso de um aparelho de som e de um microfone, tá? Toma cuidado com isso, peça ajuda aí do pessoal mais técnico da tua companhia para que isso não aconteça, se for o caso, né? E junto com tudo isso que eu comentei, de scripts, de elementos visuais e de toda a preparação que você precisa ter, você é a principal ferramenta para a transmissão da mensagem de forma eficaz. Então treine oratória, né? Até eu comento aqui, né, o principal segredo, os dois principais segredos de uma boa apresentação, o primeiro deles é a história, que a gente bateu muito aqui nesse treinamento, e o segundo é você mesmo, é a maneira com que você expressa a sua oratória, né? Todos esses elementos aí não verbais e a sua apresentação visual, o seu tom de voz, como você coloca, todo o teu gestual. Treine a oratória, né? Faça cursos, leia livros, veja vídeos aí de especialistas nesse tema para que você consiga ser uma boa ferramenta, né? Aí nesses momentos de apresentação. Legal? Olha, muito obrigado. Eu espero sinceramente que essa apresentação ela tenha atendido aí as suas expectativas e mais do que isso, que ela te propicie aí apresentações brilhantes, apresentações de impacto e que você consiga alcançar os seus objetivos de comunicação. Legal? Muito obrigado e até o próximo treinamento.